Não, é. Do Flamengo ninguém vai ser o Zico. Existem caras que eles estão numa aura que não dá pra tocar, mano. É isso. No Corinthians, por exemplo, que é um clube de camisa, é um clube grande, mas eu vejo o Cássio entrando no debate. Não sei você, mas assim, eu enxergo o Cássio tendo esse debate. O Cássio é o maior jogador da história do Corinthians, por tudo que ele conquistou, é um dos caras com mais jogos, eu acho que entra no debate. E olha que o Corinthians tem caras assim, Sócrates, Basílio, Rivelino, mas mesmo assim eu acho que ele entra. Eu acho que tem alguns clubes, e aí eu acho até mais do Rio, que não tem esse debate mais, né? Botafogo, Vasco, Flamengo, acho que não tem tanto esse debate. Porque assim, é muito indiscutível. Santos, acho que tem alguns clubes, Santos já do Rio, mas enfim, tem alguns clubes que é muito indiscutível a parada. Cara, igual o Vasco, assim, pô, se vamos dizer que surge um cara que chega no Brasil, pô, arrebentando, marca 200 gols no caminho do Vasco, ele ganha 3 brasileiros. Eu não acho que ele vai passar o Dinamite, cara. O Dinamite é uma entidade, o Garrincha é uma entidade, o Zico é uma entidade, tá ligado? Tem alguns clubes que tem isso, né? Tipo assim, o cara... Pô, o Renato no Grêmio. Renato no Grêmio, exato. Até que o Renato foi como jogador e como treinador. Não tem como, assim... O Luis Soares pode chegar a ser campeão de tudo esse ano, copar tudo. Ele nunca vai ser... Não vai, não. Claro que não. Ainda mais sendo treinado pelo Renato. Pois é, exatamente. Que é uma figura, inclusive... Que figura, né? É muito bom, né, cara? A entrevista coletiva dele ontem, ele falando que ele precisa de 2 pontos pra ganhar alguma coisa, é 10 de 10. Não, e há 2 semanas ele tinha falado, meu time não tá devendo nada pro Palmeiras, pro Flamengo. Ele é foda. Ele é muito bom. É um cara que rende sempre no Chiquitote, né? Mano, é maneiro. Eu vejo, cara, eu juro, eu vejo a Grêmio TV só por causa dele. Tipo assim, porque às vezes pega umas resenhas. Tipo assim, tava o Vina tinha acabado de chegar no Grêmio fazendo a bicicletinha, ele... E aí, garoto, tudo bem? Contra mim era um leão, né? Vamos ver agora. Moleque, mas aquele jeitão dele falando, mano, é muito bom, cara. É muito bom. E ele fala a língua dos caras assim, mas muito, né? Cara, é muito engraçado, mano. Você vê que os caras realmente se esforçam por ele, porque ele chega ali, ele conversa com o cara como se ele fosse, tipo assim, melhor amigo. Igual o André Silva, que é lateral esquerdo, né? Foi campeão brasileiro em 95 com o Botafogo, em 96 ele foi campeão com o Grêmio. Inclusive, um abraço pra ele. Se eu não pudesse contar essa história aqui, já tô contando, depois me resolvo com ele, que é meu parceiro. Mas... Tá em casa. Ele conta que ele foi, tipo assim, a gente resenhando, né, tal. E, pô, eu falei, pô, tu foi treinado pelo Filipão, né? Ele falou, pô, ele é foda, cara. Eu falei, pô, mas por quê? Conta a história. Ele falou, pô, cara, teve uma época aí no ano que a gente foi campeão brasileiro, ele, tipo assim, treino pegando fogo e tal. Daqui a pouco tinha um cara que não tava muito legal, foi lá pra baixo, né? Tipo assim, na verdade, foi pra um canto, um dos jogadores estava passando mal e tal. Aí o Filipão chegou nele e falou, cara, o que foi? Ele, pô, Filipão, não dormi, bebi pra caralho, tal, o jogo é amanhã, não vou mentir pra você não. Ele falou, cara, então desce, vai pro vestiário. Isso o André me contando. Vai pro vestiário, então, fala que teve um problema na panturrilha e não treinou hoje por isso. Eu falo com a imprensa que foi isso. Aí pronto. Aí depois do treino ele virou pro cara e falou assim, ó, meu irmão, a imprensa toda acreditou. Amanhã tu vai jogar, tu vai correr igual um filho da puta, senão tu tá fudido. Tu vai ter que correr por mim. Acabou. Mano, o cara corria, o cara mete gol pra caralho, o cara, tipo assim, compra o barulho do cara, você ganha a confiança do atleta e, pô, os caras bateram o campeão, né? Então, assim, é um pouco claro, você não tem que relativizar todo tipo de caso nesse nível, né? Ainda mais hoje em dia com esse... Que hoje é muita exposição. Assim, um cara faz isso, né, na noite, obviamente vai vazar foto ou vídeo. Né? Ainda mais na véspera do jogo importante. Mas esse tato, né, que esses caras, o Filipão, o Renato Gaúcho, né, que esses caras têm com... O Luxemburgo também é um cara muito nesse sentido. Eu tava com ele na cabeça aqui. Porra, assim, é muito louco como esses caras conseguiam fazer o cara... Acho que você vê o Dudu, né? O Dudu, ele é já é, na minha opinião, um dos grandes ídolos de uma geração palmeirense. Entra no debate, o Dudu? Porque o Dudu, pra mim, não, pra maior, não. Não. A Ademir é entidade. Então, eu ia perguntar isso. O Ademir é entidade ou o Dudu entra no debate? Não entra. Mas é um dos maiores. O Dudu, pra mim, é ídolo do Palmeiras. O Dudu vira... O Dudu, acho que tá no mesmo nível do Gabigol. É o cara que chega na segunda prateleira. Esse debate é maneiro, esse debate é bom, hein? Não, porque assim, no mesmo nível eu não digo de bola, mas assim... Não, eu acho que, é uma coisa, né? Você pegar as coisas que eles conquistaram. Né? Quando você for elencar... Mas eu digo pros clubes, o que ele significa. Quando você for elencar nas prateleiras de, caraca, maior ídolo, tem um cara que é o ídolo supremo, que é o Ademir e o Zico. Mas logo depois tem os caras. Tem os caras ali, tipo assim, e ninguém pode discutir. Que assim, o cara não é o maior ídolo, mas é como se fosse aquela coisa de era moderna. Na era moderna, meu irmão, não tem jeito. E assim, o Dudu, ele foi treinado pelo Abel, por vários. Toda vez que pergunto pra ele, treinador que você mais gostou? Filipão. Disparado. Tipo assim, ele consegue cativar os caras de uma maneira muito louca, cara.
E o Dudu tem uma coisa, né? Porque ele chega naquela história do chapéu e tudo mais, ele é um cara que teve casos de indisciplina na carreira e hoje é o que puxa a fila. É muito engraçado essa coisa. A gente vê esse amadurecimento do cara, né? Não só de bola, de título, mas também no extracampo. Você vê todo mundo falando, Dudu é o capitão, Dudu dá moral pra gente, não sei o quê. E o cara vai virando realmente esse tiozão da bola. É. Não que ele tem idade, mas assim, já tem experiência pra virar um tiozão da bola. É isso. E, pô, é o Palmeiras do Dudu, é o Flamengo do Gabigol, é o Fluminense do Germancano. Eu acho que o futebol brasileiro tá legal. Aí tem uma análise que você pode fazer comigo, mas eu acho que o futebol brasileiro tá legal porque tá me lembrando muito brasileiro de 2011, 2012, que todo mundo tinha um cara que era a cara daquele time, tinha um craque, tinha um jogadoraço. Sim, sim. É o Flu do Cano, mas é o Flu do Marcelo. Mas assim, todo time tem o Grêmio do Soares, todo time tem um cara que você fala Tá assim, tendo pô, uma figurinha ali carimbada, né? e vou parar pra ver o jogo desse cara, assim. Vou ver tal Tá time pra maneiro ver esse mesmo. cara. Exato. Tem razão. E 10 anos depois. Né? É. Legal. E, pô, a gente tá falando de treinador malandro, o Vanderlei, cara. Eu até discuti isso outro dia Pô, no eu vou Twitter. torcer muito pra ele dar certo no Corinthians, cara. Além de Eu torcer acho pra dar muito certo, brabo, eu acho mano. que foi uma escolha certa do Corinthians. Eu também não acho que há nenhum absurdo, não, cara. Tipo Com assim. tudo que tinha cercado ali o ambiente, né? Cara, um ambiente caótico. Com todos aqueles problemas que aconteceram. A torcida muito dividida. Ah, o Vanderlei é o cara que pacifica essa parada da torcida? Não. Mas é o cara que vai botar a cara ali e vai dar tranquilidade pro time trabalhar. É isso. O time pode jogar bem ou mal, mas ele tem paz pra trabalhar porque ele vira escudo, né? Exato. Cara, e assim, é aquilo. A gente fala muito de alguns termos, né? E que, na minha opinião, são muito justos, né? Porque o futebol, ele de fato mudou. E a gente tem que falar nesses termos para que a gente eduque as pessoas daquilo que acontece de fato no jogo. Porra, uma tecla que eu sempre bati é que se a gente comenta jogo, se a gente trabalha com futebol, a gente tem que entender minimamente, basicamente o jogo, antes de falar alguma besteira. Né? O próprio Diniz falou agora que a gente tem um pensamento muito infantilizado, né? Que alguém fez uma pergunta, mas é justo ficar colocando o goleiro para sair? Falou, pô, cara, agora que o Fábio falhou, beleza, mas quantos gols saíram através da construção do Fábio? Que ele chegou para construir, a gente teve superioridade, conseguiu sair da pressão adversária alta e foi lá e marcou o gol. Né? E por que a gente só fala do erro, sabe? E essa vanguarda, digamos assim, desses aspectos táticos importantes, cara, o Luxemburgo ele é um cara que inventou muita coisa, mas não necessariamente com uma terminologia, uma nomenclatura que hoje nós temos, né? Mas ele enxergou o tempo à frente dele, cara. Ele enxergou muita coisa, né? Aquele losango, né? Que depois o pessoal agora te mexe na prancheta, vê as triangulações. Ele já via aquilo no fim da década de 90, início dos anos 2000. Ele conseguia gerar superioridade numérica em todos os lugares, cara. Sabe? E atrelando a tática, dá liberdade para os principais jogadores do time, que para mim é um grande debate do futebol hoje, né? Que é você conseguir render, né? Digamos assim, coletivamente a equipe, e ao mesmo tempo você dá determinada liberdade para um atleta aflorar individualmente, não deixar ele guardado num cercado só para atacar o espaço, sabe? E isso é muito interessante, cara. Assim, claro, o Vanderlei, ele talvez não faça um bom trabalho, sei lá, 10 anos, né? Vamos colocar assim, não um bom trabalho, porque eu acho que ele vem de um ótimo trabalho no Cruzeiro. Ele salvou o Cruzeiro da Série C tranquilamente, né? Com uma leitura de jogo muito boa. Se não fosse o Vanderlei e o Fábio... Mas ele não tem um trabalho grandioso a nível de título há um bom tempo. O Vanderlei até não foi treinador do Fábio, mas eu digo assim, porque teve um ano que o Cruzeiro tava pra cair também, e o Fábio foi fazendo milagre atrás de milagre. Foi até 2021, se eu não me engano. Que o Botafogo jogou a Série B também. O Cruzeiro ficou ali na rabeira pra cair, não cair. Teve um jogo até que foi confronto direto no Estádio do Café, Cruzeiro e Londrina. O Fábio catou até pensamento. Tudo, é. E no ano seguinte, o Cruzeiro aí, tudo bem, pá. Mas mesmo assim, era o Vanderlei salvando o Vanderlei, descobriu o Vitor Roque. E detalhe, a gente tá falando de dois... Quem foram os dois caras que salvaram o Cruzeiro de uma eventual Série C? 2 anos seguidos, Filipão e Luxemburgo. Sim. Foram os dois. Mas aí as Tô pessoas... foda, irmão. Mas ninguém os caras vê são foda, ninguém mano. vê o glamour nisso, né? Não vê. Fala que o trabalho foi ruim, que ele chegou em décimo. Não, décimo... o Filipão é o atual vice-campeão da Libertadores, cara. Esse cara é um animal, cara. Quem não respeita o Filipão é maluco, é alucinado. É uma falta de noção de mundo. Tipo assim, o 7-1, beleza. E ele mesmo fala, pô, eu sou um dos responsáveis. Né? Tenho minha responsabilidade. Né? Mas agora, tu não reconhecer o tamanho desse maluco que foi vitorioso em todos os lugares que ele passou, do Criciúma até uma Copa do Mundo. Pô, irmão, desculpa, é uma loucura.
Insanidade. Cara, a gente tá falando do Filipão e do Vanderlei, a gente tem que lembrar que o Vanderlei foi treinador do Real Madrid, cara. Exato. Assim, treinador do Real Madrid, não foi? Tipo assim, ele chegou ali... Não, e ele foi demitido porque ele tirou brigou o Ronaldo. com os caras. Ele brigou Porque ele tirou o Ronaldo de um jogo. Conta isso. Assim, não é... E o cara, tipo assim, tinha bola pra ser treinador do Real Madrid mesmo. Não era, foi treinador por acaso, não. Veio aqui, foi contratado pra ser treinador, estudaram. O Real Madrid é um time que olha muito. Era do Real Madrid dos Galácticos, assim. O cara treinou o Ronaldo, Zidane, enfim, N jogadores. Então acho que a gente tem que ter um pouco mais de respeito. E a gente, eu digo, me incluindo nessa parada da imprensa. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas ó, antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.